Britanicamente. Boa tarde, tudo bom? Digo britanicamente, né? Estava olhando o relógio ali, digo, não chegou bem. Atrasado? Não, está na hora. Está atrasado já, porque 14 horas. devia fazer. Não bateu ainda. Boa tarde, conselheiro João Nascimento da Silva, conselheiro Isidoro Jorge, está faltando a conselheira Eleonora, que está chegando, seja bem-vinda depois das férias merecidas. Estamos aguardando o diretor-geral, demais colegas, diretores, convidados, representantes da empresa e de usuários. Estamos dando abertura à sessão ordinária 37 de 2016, de 21 de junho de 2016. Eu pediria a gentileza à conselheira e aos conselheiros para fazer uma inversão de ordem da pauta, tendo em vista que nós temos 2 processos em análise. Conselheiro Eleonora concorda? Conselheiro João? Conselheiro? Então tá bom. Imediatamente, tendo em vista que os 2 processos que estão pautados no item 2 matérias, eu sou num deles revisor e no outro relator. Eu transfiro a coordenação e o comando dos trabalhos dessa sessão para o nosso conselheiro, vice-presidente Isidoro Jorge, por gentileza. Bem, boa tarde, os prezados conselheiros, todos os colegas da GERGS, e uma saudação aos nossos visitantes do Laboratório Randon e da RGE, aqui presentes. Nós vamos de imediato, então, passar a palavra ao relator do primeiro processo, que é o conselheiro João Nascimento da Silva. Eminente conselheiro da Presidência dos Trabalhos, eminentes colegas, presidente da Casa, conselheiro Santini, ilustre conselheira Eleonora, senhor diretor-geral, ilustres colegas servidores da Casa, ilustres representantes das partes aqui presentes. O processo tem o número 02-864-3900/14-4. Trata de um pedido de indenização de danos e tenho como relator o conselheiro Santini, Alcibiades Santini. Então, em primeiro lugar, vamos fazer o relatório do processo. Trata o presente expediente sobre o pedido formulado pelo Laboratório Randon Limitado, representado pela diretora Marta Randon, de indenização por danos elétricos sofridos, oriundos de oscilação de tensão no fornecimento de energia elétrica pela empresa RGE, ocorrido em 1º de agosto de 2014. Vou repetir a data do evento. O evento ocorreu no dia 1º de agosto de 2014. O consumidor formalizou o pedido junto à concessionária, o qual foi indeferido sob a alegação de não haver registro, na data citada, de ocorrência no circuito de distribuição de energia elétrica que abastece a unidade consumidora do requerente, inexistindo nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado. Em seu recurso junto à GERGS, refere o consumidor em síntese que as reclamações quanto à qualidade da energia fornecida pela RGE vêm desde 2011. Ainda que contratou a empresa Silmabi para fazer diagnóstico,
a qual emitiu relatório referente aos dias 29 de outubro de 2011 e 3 de novembro de 2011, onde consta que observam-se oscilações abruptas de tensão de 70 a 310 volts. No dia 1º de agosto de 2014, houve uma oscilação que desligou a iluminação e, ao mesmo tempo, foram danificados uma geladeira e uma cabine de energia de segurança biológica. Em 21 de outubro de 2014, 2 técnicos da RGE fizeram uma verificação das condições da rede, os quais informaram que a solução seria ligar a unidade consumidora em outra rede mais próxima do alimentador. Ainda que não observou nenhuma providência por parte da RGE. De sua vez, a concessionária se manifestou, prestando os seguintes esclarecimentos. O pedido do cliente foi analisado. Foi concluída a ausência de registro de perturbação do sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data informada da ocorrência. Anexa relatório de ocorrência de interrupções das perturbações registradas na referida unidade consumidora no período de 15 de 6 de 2014 a 11 de agosto de 2014. Não foram localizados registros de eventos nesta data informada pelo cliente e não foram encontrados registros de quaisquer outras manifestações na rede, seja porventura corretiva, obra para melhoria ou atendimento comercial. Informa que o cliente, em 26 de 11 de 2014, solicitou um processo de nível de tensão. O processo foi concluído em 18 de 12 de 2014, respondido informando que os indicadores de qualidade de fornecimento de tensão em regime permanente estavam dentro da faixa de valores adequados, conforme procedimentos aprovados pela ANEEL. Observa, por fim, que foi registrado em 13 de 9 de 2014 processo de aumento de carga para o cliente em questão. Diante desses fatos, manteve o indeferimento do pedido. A matéria foi analisada pela ouvidoria da GERGS através da informação número 290/2015, que, diante dos fatos relatados e documentos juntados ao processo, entendeu que os processos adotados pela distribuidora ao indeferir o pedido de ressarcimento de danos do consumidor estão em conformidade com o que dispõe a normatização vigente do setor elétrico, especialmente no que diz respeito aos artigos 205 e 210 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010, opinando pelo indeferimento do pedido de ressarcimento
face à ausência de registro de ocorrência na rede, não sendo possível subestabelecer qualquer vínculo entre as oscilações verificadas em 2011 com o suposto evento que causou o dano em 2014. É o relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Bem, conforme consta no nosso regimento, nós abriremos agora espaço para as partes que estão aqui presentes. Da parte da RGE está aqui presente o Adãozinho Gnata, o Albino Marcelo e Clei Amaral. E da parte do Laboratório Randon está aqui representado pela senhora Marta Randon. Então nós abrimos espaço de 15 minutos para cada uma das partes. Convidamos de imediato a senhora Marta Randon para fazer uso da palavra. Boa tarde. Sim? Consegue ouvir? Boa tarde. Eu sou a Marta Randon, sou proprietária do Laboratório Randon. E eu vou utilizar esse tempo, então, para dar o depoimento para vocês, nós, como consumidores, em relação à RGE. A nossa empresa é um laboratório de pequeno porte, de análises enológicas, com equipamentos eletrônicos de baixo consumo, como densímetros, tituladores, espectrofotômetros e cromatógrafos. O equipamento que mais consome energia no nosso laboratório é um ar-condicionado. As nossas reclamações iniciaram em 2011, motivo ao qual eventualmente se percebiam oscilações mais fortes de energia, quando todas as lâmpadas e os aparelhos do laboratório se desligavam e voltavam a se ligar em seguida. Nestes eventos, alguns equipamentos sofreram danos. Em outros momentos, alguns equipamentos não se ligavam por baixa tensão. Isso nós verificávamos nas tomadas e não havia tensão. Então, nós buscamos uma assessoria terceirizada, como foi mencionado, que instalou um equipamento para controlar a qualidade de energia. Foram observadas oscilações bruscas de tensão de 70 a 310 volts, numa rede onde a tensão nominal é de 220. A RGE foi informada dos fatos e nós concluímos que as causas das oscilações eram externas. Para minimizar alguns prejuízos, nós tivemos que fazer investimento de no-bake e de conjuntos de bateria, uma vez que o nosso laboratório possui alguns equipamentos que são muito caros e nós tínhamos de alguma forma nos proteger até que a RGE nos desse atenção. No dia 1º de agosto, então, houve um surto em que houve sim, logo após o surto, a gente pôde observar a danificação da nossa cabine biológica e também de um equipamento de geladeira. Tá? Outros surtos foram percebidos e notificados à RGE no dia 18 de agosto de 2014, 27 de agosto de 2014 e 20 de outubro de 2014. Nós nos dirigíamos até a RGE porque ela está a 2 quadras da nossa empresa em Caxias do Sul e abríamos protocolo. Houve sim a visita técnica no dia 21 de outubro de 2014 dos técnicos, onde eles fizeram a verificação das condições de rede que abastece a nossa empresa, o quadro de medição e das instalações elétricas. Os mesmos, em conversa informal, nos falaram, abre aspas, vocês estão na ponta de rede e essa deve ser a razão das quedas de energia. O transformador está distante cerca de 200 metros e havia várias empresas, prédios e inclusive muitas construções antes da nossa empresa. Os técnicos então sugeriram que a nossa empresa fosse ligada ao transformador que encontrava-se a 10 passos da nossa empresa. No início de dezembro de 2014, sim, a RGE fez algumas medições e não constatou nenhuma oscilação. Porém, neste período, nós também não constatamos nenhuma oscilação. Nós não observamos nenhuma queda de energia. Novos surtos ocorreram em 2015, em 16 de fevereiro, 23 de março e 5 de março. No dia 5 de março, ocorreu três quedas de luz na nossa empresa e na última queda nós tivemos que simplesmente parar o nosso atendimento, porque a partir do momento que os nossos equipamentos são desligados, eles têm que vir a ser ligados novamente, calibrados,
para depois começar as nossas análises. Então, isso interrompeu todo o nosso ciclo de serviço dentro de um período que é de safra e de maior atendimento para os nossos clientes. Posteriormente, então, a RGE conectou a nossa rede elétrica no transformador que se encontra ao outro lado da rua. E, a partir desse momento, nós não observamos mais nenhum surto. Isso nos leva a que comprova a responsabilidade da distribuidora em relação aos surtos que haviam. Pequenas oscilações de energia são aceitáveis, porém não podemos concordar que surtos grandes de amplitude de 70 até 310 volts numa rede que deveria fornecer continuamente 220 volts seja tolerável. Não há equipamento que possa suportar essa oscilação. A responsabilidade pela qualidade de energia é da RGE e a nossa empresa paga regularmente pelo fornecimento de energia que consome, logo tem direito de receber energia com o mínimo de qualidade. Os danos que foram sofridos à nossa empresa foram os consertos de equipamentos danificados nos momentos dos surtos, defeitos que possam surgir nos nossos equipamentos posteriormente por sequelas produzidas pelos surtos, e isso alguns técnicos já nos passaram, que pode vir a surgir defeitos em nossos equipamentos devido a essas oscilações sofridas, e os serviços, como prestador de serviços que não tivemos como arcar dentro dos prazos devido a essas oscilações. O que o nosso laboratório pede como indenização não é nenhum valor exorbitante. E sim, nós estamos aqui, não poderíamos deixar de passar essa oportunidade pelo fato de também temermos de algum dia voltar esses surtos a acontecer. E, como eu mencionei antes, temos equipamentos caros que eu não posso vir a não protegê-los com no-break e baterias se eu não tenho uma distribuição de energia de qualidade. Eu não posso botar em risco um equipamento que custa R$500 mil. E o que a gente pede é o ressarcimento disso e de alguns investimentos que tivemos que fazer para nos proteger. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Marta. Nós, de imediato, então, passamos a palavra ao representante da concessionária da RGE, o senhor Joãozinho Nata. Adãozinho, desculpe. Isso. Senhor presidente deste conselho da GERGS, eu não tinha conhecimento que o Dr. Santini ia transferir a presidência, né? Mas o Dr. Santini e demais conselheiros, conselheiro revisor e relator que atuam nesse processo, diretor-geral Odair Gonçalves, demais técnicos ou servidores desta bem conceituada agência, colegas da RGE que nos acompanham, senhora responsável pela UC do Laboratório Randão e demais presentes, a nossa saudação. Bem, inicialmente eu quero manifestar que o cliente identificado como Laboratório Randão, ele está localizado numa área muito nobre da cidade de Caxias do Sul e dista a menos de 500 metros da sede da Rio Grande Energia, cujo bairro é denominado Floresta, um bairro com acelerado crescimento, com a construção de inúmeros prédios de predominância residencial e que é alvo de monitoramento constante por parte da RGE, visto o crescente desenvolvimento daquela região e, consequentemente, a crescente demanda também daquela região. É um circuito elétrico novo, construído com tecnologia de última geração, com redes compactas, enfim, é um circuito bastante confiável naquele local. Quanto à reclamação do consumidor, no qual ele solicita o ressarcimento por danos elétricos por avaria de equipamentos elétricos, e atribui suposta responsabilidade à qualidade do fornecimento de energia elétrica àquela unidade consumidora, nós vamos ser bem enfáticos. Não deve prosperar. A legislação do setor elétrico disciplina esta matéria através do módulo 9 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do sistema interligado
e pela Resolução 414, dos artigos 203 a 211. Não entraremos no mérito do Código de Defesa do Consumidor, porque estas normas elas foram escritas já observando os ditames do referido Código. Diz o artigo 205 da Resolução 414, que no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência de nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no módulo 9 do Prodício, que são os procedimentos. O nexo de causalidade é que vai determinar sim ou não a responsabilidade da distribuidora em ressarcir os danos reclamados pelo consumidor. É o exame do nexo causal que vai averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação gerada poderia ter causado o dano reclamado. Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante, se concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios da distribuidora sobre atuação de quaisquer dispositivos de proteção a montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos, ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora, manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência, qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora, eventos na rede que provoquem alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação de natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros. Não há qualquer registro de ocorrências, conforme mencionamos acima, e nem qualquer outra reclamação de UCs nas imediações ou do circuito elétrico onde a UC da reclamante estava conectada na oportunidade da reclamação. Aqui, quanto aos diagnósticos apresentados, são de nosso desconhecimento, não conhecemos. A RGE impugna todos por um motivo muito simples. São unilaterais, a distribuidora não acompanhou, não sabemos aonde foi feita essas medições, o tipo de laudo ou tipo de análises, tipo de diagnósticos, que meios foram utilizados, locais, horários, todos eles são desconhecidos, como também o período da realização, equipamentos utilizados para isso, coleta de dados, como foram coletados esses dados, quais as análises que foram feitas, que tipo de análise e objetivo do resultado. Então, nós impugnamos por desconhecer e jamais fomos convidados a acompanhar esses diagnósticos. Quanto informado pela representante da consumidora, da unidade consumidora, que de um determinado período cessaram-se os problemas anteriormente observados, pode ser pela colocação dos próprios no-breaks internos, né, onde a distribuidora não é responsável, ou proteções àqueles equipamentos. São equipamentos sensíveis que devem ter proteções. Se eles forem instalados sem proteções, qualquer oscilação internamente mesmo, eles podem ser sentidos. Porque na rede de distribuição não há todos os testes, todas as medições que foram feitas, não há nenhum problema naquela região. A resolução normativa 414, na seção em que trata das responsabilidades, mais propriamente no artigo 210, ela estabelece que a distribuidora responde independentemente de existência de culpa pelos danos causados a equipamentos elétricos em unidades consumidoras. Mas o parágrafo único do mesmo artigo 210 complementa dizendo que a distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir
entre outros, se comprovar a inexistência do nexo causal nos termos do artigo 205. E é isso que a distribuidora fez, em todos os atos do processo, de forma clara, documentalmente comprovado, não restando qualquer dúvida. Não há nexo causal naquele período que possa atribuir a responsabilidade da distribuidora pela avaria dos equipamentos reclamados. Não há como atribuir responsabilidade a alguém. Eu aqui coloquei por suposições. Eu peço desculpa pela palavra, até porque foi apresentado um laudo impugnado por nós. Entendemos que cabe responsabilidade quanto a comprovações concretas, através de relatórios, medidas e de acordo com a legislação, que para o caso em comento é a legislação do setor elétrico. Aliás, este tem sido o procedimento da RGE para todas as reclamações deste gênero. A distribuidora preza pela transparência. Todos os dados informados, incluso nos processos, não só nesse, em todos os processos que tratamos lá na distribuidora, estão à disposição das agências, tanto estadual como federal, para serem assim fiscalizadas, se assim desejarem. A distribuidora comprovou que não houve nexo causal. Única forma de atribuir-lhe responsabilidade de indenizar os danos reclamados. Se não, vejamos. Eventos. Os eventos na rede de distribuição que pudessem causar perturbações no sistema de distribuição. Na data do evento 01/8/2014. Aqui eu quero externar que a RGE ela não analisa somente este dia. Ela analisa retroativamente de 4 a 6 dias e também posteriormente de 4 a 6 dias. Por quê? Porque o consumidor, às vezes, quando ele faz a reclamação, ele diz foi dia tal, mas ele não tem o dia e a hora correta. Então, esse é procedimento na RGE, retroagir e também avançar. Não há registro de ocorrência de eventos na rede de distribuição da distribuidora na data e hora reclamada, quer dizer, no período que nós analisamos. A cliente ingressou com reclamação na Gergs em 11/8/2014. Por ocasião da reclamação, a distribuidora enviou para a Gergs cópia do expediente interno tratado lá internamente, com as informações solicitadas de acordo com o procedimento da agência. A Gergs enviou à RGE o ofício 111/2015, tá? Onde, da mesma forma, nós respondemos todos os quesitos que compunham o rol de informações, para que esta agência pudesse realizar a sua análise do fato. Anexamos também, naquela oportunidade, ocorrência de interrupções das perturbações registradas na referida unidade consumidora. Frisamos, o relatório não registrou nenhuma ocorrência para o dia e hora informados, em que supostamente ocorreu o dano reclamado. Eu volto a dizer, aquele circuito elétrico é a menina dos olhos, ela fica do lado da RGE. E quem mora lá, eu duvido que saiba me dizer quando foi o último dia que faltou energia elétrica, a última vez que faltou energia elétrica. Nós tivemos 3 desligamentos lá em mais ou menos 8 anos. É um circuito muito seguro. Esse relatório considerou todas as possibilidades, aquelas que eu mencionei, eu não vou citá-las de novo. Falta de energia, incluindo ocorrência na transmissão, subestação, alimentadores, enfim, todas as que eu mencionei. Adicionalmente, informamos que o cliente reclamou suposta qualidade do produto fornecido pela distribuidora, em 26/11/2014, queda de tensão. Protocolado na RGE sob o expediente 87.702. Em 1/12 foi instalado o MUG, com a ciência da responsável pela unidade consumidora. Tá. Demais procedimentos todos foram realizados conforme o módulo 8 do PRODIST e o processo foi concluído, cujo resultado apresentou que a tensão de fornecimento estava e ainda está dentro dos parâmetros adequados conforme a legislação. Se esse conselho assim entender, temos aqui todo o processo com as medições
tá? Com o registro das medições, como também temos lá na RGE as medições eletrônicas, né? As medições eletrônicas que ficam 5 anos à disposição da agência reguladora. Aqui está o comprovante que entramos em contato com o responsável da UC, que nós iríamos instalar o MUG, para quê? Para que esta pudesse acompanhar as medições de acordo com a legislação do setor elétrico. Aqui estão todos os diagnósticos, tá? Todos os diagnósticos, a carta que informamos. DRC 0, DRP 0. Não tem queda de tensão. A concessionária encaminhou correspondência ao cliente, então, né, datada de 18 de 2 de 2014, informando que os indicadores de qualidade de fornecimento em regime permanente estavam dentro da faixa dos valores adequados, estando de acordo com os procedimentos. Outro ponto a considerar é que a carga instalada na UC estava adequada, conforme carga liberada pela distribuidora. Assim sendo, considerando a ausência de registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora informada da ocorrência de dano e o resultado que aponta que os indicadores de qualidade do produto fornecido, níveis de tensão, em regime permanente estão dentro da faixa dos valores adequados, mantém-se o indeferimento. Assertiva foi a decisão proferida pela ouvidoria da agência reguladora, representada pela sua ouvidora, Gabriela Ribeiro Bezerra Freire, conforme escreveu. Esse fato consta no relatório, acho que não é necessário eu repetir, né, onde foi mantido o indeferimento por não ter sido identificado nenhuma causa. Por todo o exposto, respeitamos ao máximo a reclamação do consumidor, talvez até por indignação dela, do consumidor, e aqui eu quero deixar bem claro, a senhora Carla, Márcia? Marta, a senhora Marta, desculpe, Marta. Toda vez que ela se reportou com os funcionários da RGE, ela foi uma verdadeira gentleman. Colocou simplesmente o problema que ela estava enfrentando, né, sem momento algum, vamos dizer assim, elevar um pouco a voz ou coisa assim, nada. Já estou encerrando, só encerrando. Não, o senhor tem ainda 3 minutos. Opa. Dentro do seu tempo. Por todo exposto, então, respeitamos ao máximo a reclamação do consumidor, porém, diante da comprovação objetiva da falta de nexo de causalidade, porque não houve qualquer fato ou evento na rede de distribuição ou no fornecimento de energia elétrica ao circuito onde a UC está conectada, ou mesmo diretamente nas instalações elétricas, no caso da UC, nós falamos lá na caixa de medição, e que a qualidade do produto está de acordo com os parâmetros do módulo 8 do PRODIST, níveis de tensão, que possa relacionar o evento com o dano reclamado. Não há como atribuir responsabilidade à distribuidora. Assim, a RGE requer a manutenção do indeferimento da solicitação, conforme comunicação da distribuidora ao consumidor e, posteriormente, ratificada pela ouvidoria da agência, que é parte integrante desta agência reguladora. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Adãozinho. Mais alguma manifestação? A concessionária usou quase todo o seu tempo e a reclamante usou menos de 10 minutos. Se ainda tiver alguma manifestação, ainda temos tempo. Caso contrário, nós devolvemos a palavra ao relator para que passe a fundamentação do seu relatório. Eminentes colegas, renovo o cumprimento a cada um e a cada qual, sobremodo, desejando que não só a conselheira Eleonora tenha gozado de felizes férias, salutares, mas, sobremodo, que o seu retorno possa significar a energia que esta casa aqui não dispensa jamais. Cumprimento aos advogados que se manifestaram na tribuna em representação das partes.
sem qualquer outro tipo de pretensão, quero tratar a doutora Marta não como um gentleman, mas uma gentiluma. E dizer ao ilustre advogado representante da empresa que, de plano, rejeito a impugnação produzida na tribuna em relação ao relatório trazido pela autora, em razão de ter precluído o seu direito a sobre ele manifestar-se, porque ele foi juntado regularmente ao processo e teria a oportunidade de contraditá-lo na primeira oportunidade em que se manifestou. Não o fez, perdeu, felizmente, a oportunidade de ver apreciada a sua impugnação. Então, de plano, senhor presidente, rejeito a impugnação. De outro lado, se quero fazer uma breve dizer a manifestação, os juristas, já desde a velha Roma, né, que tem o melhor direito, que sobrevive ainda hoje com seus grandes princípios, trouxeram da física, né, que descobriram e enunciaram a lei de causa e efeito na física, trouxeram para o plano jurídico, instituindo o que se chama de nexo de causalidade. A toda ação há que corresponder uma reação igual e contrária. Então, no nexo de causalidade, não sobrevivem, né, o fato e a sua consequência. Eles têm que estar presentes para que possa isto ser identificado. Eu digo isto com alguma certeza de que, a despeito das brilhantes manifestações da tribuna, eu já antecipo, antes de ler a fundamentação. Não tenho condições, não tive condições de votar favoravelmente ao recurso proposto, porque ele se ressente exatamente desta comprovação, do nexo de causa e efeito, de causalidade. Aquele evento ocorrido no dia 1º de agosto não encontra fundamento, né, em razão da prova que aqui foi feita. Porque neste dia, nem o relatório que é anterior ao evento, por ser anterior não podia fazer referência a ele, nem a manifestação feita na tribuna dá conta de que aquele evento, daquele dia, que gerou aquelas consequências, foi comprovado no processo. No dia em que o evento é reivindicado como ocorrente pelo autor, que não comprovou a inocorrência do evento, ao revés, o demandado teve a oportunidade de comprovar e comprovou que naquele dia este evento não ocorreu. Mas eu sei porquê, e o senhor disse aqui também na tribuna. Muitas vezes o cidadão, o consumidor, não se apercebe das consequências de imediato. E às vezes nem na sua memória fica a data do evento. Então é comum a nós, cidadãos, consumidores, não termos estas datas com uma rigorosa precisão que tem a concessionária, porque ela detém todo o acervo probatório.
Então, senhor presidente, vou passar a ler, então, a fundamentação. Então, na análise do presente caso, a Resolução Normativa 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, contendo capítulo específico sobre o ressarcimento de danos. Assim, ao tratar dos procedimentos a serem adotados, dispõe o artigo 205, em verbos. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua sede e observando os procedimentos dispostos no módulo 9 do PRODIST. Quanto às responsabilidades da concessionária, dispõe artigo 210. A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do artigo 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal nos termos do artigo 205. Conforme bem esclarecido pela ouvidoria da GERGS, na informação 290/2015, o relatório de energia elétrica produzido pela empresa Silmabim, Equipamentos Elétricos Limitada, juntado pela requerente, refere-se ao período de 29/10/2011 a 3/11/2011. Enquanto o evento que deu causa ao dano reclamado teria ocorrido em 1º de agosto de 2014, ou seja, quase 3 anos após o período que foi analisado no relatório, de modo que não é possível inferir-se que o problema de oscilação de tensão que fora constatado em 2011 continuasse a ocorrer, até porque, conforme informada pela concessionária em setembro de 2014, foram feitas alterações no fornecimento desse consumidor para atender ao pedido de aumento de carga. Assim, não é possível estabelecer-se qualquer vínculo entre as oscilações verificadas em 2011 com o suposto evento que causou o dano em 2014. A concessionária informou que foi realizado monitoramento de nível de tensão a partir do requerimento do consumidor de 26/11/2014, no qual foi verificado que os indicadores de nível de tensão estavam dentro da faixa de valores adequados, em conformidade com os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional PROSIST da ANEEL. Questionada novamente a concessionária, a mesma informou que não existem outros consumidores reclamando de distúrbios no fornecimento de energia na localidade e data em questão, bem como a área de gestão de ativos não tem conhecimento de uso indevido e ou proibido de equipamento, como um gerador, por exemplo, por parte de outros consumidores conectados ao mesmo circuito que pudesse ocasionar os distúrbios relatados pela requerente. Assim, com base na normativa editada pela ANEEL e informações
técnicas da ouvidoria, não há nenhum elemento que caracterize o nexo de causalidade que justifique a pretensão do recorrente. Sendo assim, voto 1. Por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Laboratório Randon Limitado, representado por sua diretora Marta Randon, de ressarcimento de danos elétricos, nos termos dos artigos 205 e 210, parágrafo único, inciso 1, da Resolução Normativa da ANEEL 414 de 2010. 2. Oficiar as partes da presente decisão, com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL, a partir do recebimento da correspondência que a GERGS enviará. 10 dias a partir do recebimento da correspondência, direito de recurso à ANEEL a ser ajuizado aqui na GERGS. É assim que voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro João. De imediato eu passo a palavra ao conselheiro revisor do processo, o senhor Alcebiades Santini. Senhor presidente, Isidoro Zorzi, conselheiro relator João Nascimento, conselheira Eleonora, nossos diretores e representantes das partes. Primeiro eu queria destacar aqui a postura e a competência e a argumentação e a defesa feita pelas partes, pela Marta Randon e pelo Adãozinho Ganata. Eu acho que uma sustentação muito bem embasada, que isso também valoriza as reuniões do Conselho, não só pela presença, mas também pela defesa apresentada pelas partes. Isso valoriza e também credencia, né, essa agência para que a gente dê a oportunidade de ouvir todas as partes envolvidas no processo. Ambos tiveram uma posição de colocação dentro do princípio da boa-fé. Eu fiquei impactado por algumas situações, e sempre quando existe buscar uma solução entre partes, a gente tem que pensar na melhor solução dessas partes que estão envolvidas. E se tem normas legais que nos guia para que a gente possa embasar o nosso voto, a gente também tem que pensar se essas normas legais hoje estão adequadas ao sistema em que nós vivemos. Não tem a menor dúvida que quando a gente fala em poder judiciário, o juiz é juiz de direito, o juiz não é juiz de leis. Então ele tem autonomia, né, de proferir uma sentença aonde se faça justiça para aquelas partes envolvidas. Então isso é importante se pensar sempre com uma visão de sociedade que nós queremos e com uma visão de estadista também nas normas legais. Isso é importante. E quando a gente vê o cronograma das evidências, quer dizer, apesar de ter feito o registro formal em agosto de 2014, a usuária, no caso aqui da empresa Randon, do laboratório, ela evidencia no processo que existia oscilações desde 2011, e aí por iniciativa própria, e aí se teve falhas ou não vamos entrar no mérito, contrata uma empresa terceirizada para identificar essa oscilação. Então, comprova-se, em tese está comprovado, tem laudo, etc. Porém, no período que registra as oscilações e que causa danos aos equipamentos, e eu não tenho a informação de quanto foram esses danos, mas não é relevante nesse momento, a empresa fez exatamente o que a resolução 414 de 2010 da ANEEL determina, né? Verifica se houve uma evidência com período antes e posterior à data da reclamação, alguma oscilação ou
perturbação no sistema de distribuição de energia elétrica. E isso não ocorreu. Então, aí fica evidente que o nexo causal inexiste. Eu tinha destacado aqui para saber quantas outras empresas, né, mais empresas do que unidade domiciliar, poderia ter evidência de algum dano similar ao que aconteceu com a reclamada. Mas já foi respondido no próprio processo, não existe nenhuma outra evidência. O que me chamou a atenção no princípio da boa-fé é duas coisas. Vamos pensar que, vamos analisar que a declaração feita pelos representantes da RGE seja verdadeira, que poderia haver alguma oscilação, tendo em vista que essa unidade ficava longe do transformador. E colocando o transformador, não ocorreu mais oscilações. Então isso fica para pensar, não vai mudar a nossa posição. Se isto é verdadeiro, dentro desse princípio de boa-fé, temos que repensar por esse respeito e esse carinho que eu sei que a RGE tem com todos os seus consumidores. Mas é importante destacar isso. Quer dizer, por que fica a pergunta no ar, por que a partir de colocação de um gerador mais próximo não aparecem mais oscilações? E pela evidência do representante da RGE, aquela região lá, em 8 anos, praticamente não sofreu nenhuma grande oscilação, a não ser 3 situações citadas. Então é de se pensar dentro de uma solução futura e dentro dessa linha de uma relação ganha-ganha entre fornecedor, concessionário e usuário. Esse é o destaque que eu faço. No mais, pelo que nós analisamos, não tem o que reparar. Eu, com base no nosso regimento interno e pela análise do processo, acompanho o voto do relator. Essa é a minha posição. Mais alguma manifestação? Então podemos ir para a votação final. A conselheira Eleonora. Boa tarde a todos, senhores conselheiros, diretor-geral, colegas, representantes da RGE, representantes do Laboratório Randon. Ao analisar o processo, gostaria de fazer referência ao parágrafo colocado no relatório na página 2. Peço desculpas pela minha voz, espero que todos me ouçam. Na página 2 está colocado que a concessionária se manifestou prestando os seguintes esclarecimentos. Item 2. Anexa relatório de ocorrências de interrupções das perturbações registrados na referida unidade consumidora no período de 15 de junho de 2014 a 11 de agosto de 2014. Não foram localizados registros de eventos na data informada pelo cliente e não foram encontrados registros de quaisquer outras manutenções na rede, seja preventiva, corretiva, obra para melhoria. No entanto, eu quero fazer 2 referências à legislação que constam na fundamentação do relator. Do artigo 210 da Resolução 414, que diz que a distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência do nexo causal, nos termos do artigo 205, que faz referência ao módulo 9 do PRODIST, já lido pelo representante da RGE. No item 6.2 do módulo 9, lista-se, então, os relatórios que devem ser analisados pela empresa para a verificação do nexo causal. Ali estão listados 5 relatórios que o representante da RGE já leu, mas relembrando, primeiro, atuação de quaisquer dispositivos de proteção ao montante da unidade consumidora, ocorrências na subestação de distribuição, manobras emergenciais ou programadas, qualquer evento no sistema de transmissão ou outros eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento,
provocado por ação da natureza ou agentes a serviço da distribuidora. Ao analisar esse processo, após ter recebido o voto do relator e revisor, percebi que o único relatório que consta no processo é o relatório de ocorrências do transformador da unidade consumidora. E, embora possa parecer apenas um formalismo de que os 5 relatórios não constem no processo, eu gostaria de fazer uma referência ao item 6.2.3, na sequência do PRODIST. Foi lido o item 6.2. O item 6.2.3 menciona o seguinte: todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve a perturbação. Devemos ser averiguados se a mesma poderia ter causado o dano reclamado. A partir desse dispositivo, do item 6.2.3 do módulo 9 do PRODIST, entendo eu que não está comprovada a inexistência do nexo causal por parte da distribuidora. E com a devida vênia, baseado nesse dispositivo, eu entendo que, a menos que sejam posteriormente apresentados esses relatórios, sempre há a possibilidade de reconsideração e de pedido de reconsideração das decisões, e de recurso também à diretoria da ANEEL, mas entendo que, baseado neste item, deve ser dado, então, o cumprimento ao recurso interposto pela usuária, determinando-se, então, o ressarcimento dos danos elétricos causados aos equipamentos reclamados nesse processo, que referem-se a uma geladeira e uma cabine de segurança biológica. Como voto, senhores conselheiros. A senhora não quer pedir vista do processo? A princípio, eu tive tempo hábil desde ontem para fazer análise do processo. Não precisa mais Considero esclarecido. Tá bom. Mais alguma consideração dos conselheiros, relator e revisor? Então vamos para a votação. Conselheiro relator. Com o relator. Confirma? Sim, com o relator. Sim, com o Renato, tá certo. E o conselheiro revisor? Mantenho o voto com o relator. É a conselheira Leonora, então. Voto por dar provimento ao recurso da usuária e determinar o ressarcimento de danos. Eu não entendi a fundamentação de Vossa Excelência. Com base no item 6.2.3 do módulo 9 do PRODIST. Tá, então nós temos 2-1. Então está encerrado esse processo. Só para referir, senhor presidente, essa fundamentação trazida pela conselheira Leonora, ela não pode mais ser discutida aqui, neste foro, mas pode ser utilizada em grau recursal para a ANEEL. Né? Aqui nós não temos mais como revisar. E mais, senhor presidente, queria declarar o seguinte: se tivesse um processo, pelo menos um princípio de prova de que naquele dia houvesse a falha no serviço, eu teria votado favoravelmente. Mas, infelizmente, não encontrei um indício de prova sequer. Por isso... Tá bom. Está encerrado, então, esse processo nessa instância. Passamos, então, para o processo 00753-3900/15, dígito 5, cujo relator é o conselheiro presidente Alcibiades Santini. Agradecemos aí a presença de todos os representantes das partes e desejamos um bom retorno. Muito bem, obrigado, presidente. Então, do item 1 do relatório. Trata-se de recurso do usuário Antônio Carlos Curto Brum,
contra a decisão da Corsan em processo de irregularidade na medição de consumo da água, que aplicou penalidade de multa por hidrômetro violado no valor de R$ 608,42 e cobrança da indenização do hidrômetro no valor de R$ 104,71, referente ao imóvel número 043-7386, dígito 3, Encharqueadas. O usuário relata que não tinha conhecimento de irregularidade e, por isso, pede o perdão da cobrança. Em 8/12 de 2014, o titular do imóvel assinou uma declaração onde alega que o pátio da casa é fechado e que a residência encontrava-se igualmente fechada, sem morador. Afirma que vândalos entraram no pátio e danificaram o hidrômetro. Posteriormente, em 4/3 de 2015, a esposa do titular, senhora Renita Brum, informou que o imóvel era utilizado para locação. Em 17/4 de 2015, o recorrente encaminhou novo requerimento, informando que o inquilino foi preso por tráfico de drogas e deixou várias dívidas, inclusive esta, que ora encontra-se em discussão. Acrescentou que o mesmo delito foi também verificado em outro imóvel de sua propriedade. Afirma não ter condições de pagar o débito e solicita o perdão da multa e o cancelamento da cobrança imposta pela empresa. A Corsan se manifestou informando que o equipamento de medição encontrava-se com a cúpula solta e fora do lugar, impossibilitando a correta medição de consumo de água. Informou ainda que, em nenhum momento anterior à constatação da irregularidade, houve comunicação por parte do titular sobre a existência do referido inquilino. A concessionária juntou aos autos diversos documentos, tais como cópia do auto de constatação, histórico de consumo, histórico de intervenções, notificação enviada ao usuário, formulário de resposta da AGERGS, contendo o relato detalhado dos fatos, e registro fotográfico enquadrando a irregularidade nos artigos 64, parágrafo único, e artigo 76 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto. O serviço da ouvidoria da AGERGS se manifestou em 18/9 de 2015, através da informação número 249 de 2015, esclarecendo que, 1. O histórico de consumo apresenta leituras baixas e irregulares com período de suspensão e consumo zerado, não permitindo identificar com clareza um padrão de consumo. 2. As fotografias acostadas ao processo permitem visualizar a irregularidade descrita. 3. Embora a Corsan tenha enquadrado a cobrança nos artigos da resolução anterior, revogada em 10/10/2004, o procedimento irregular encontra-se devidamente caracterizado. 4. Opina pela cobrança de multa por hidrômetro violado e de indenização do hidrômetro e que estão de acordo com o dispositivo no regulamento. Em 5/10/2015, a ouvidoria da AGERGS, com base no artigo 263 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente e conselheiros. Obrigado, relator. Como não temos nenhum dos representantes das partes, nós devolvemos a palavra ao conselheiro relator para a sua fundamentação. Então, tá bom. Item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931 de 97 e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência, como é o caso do município de Encharqueadas, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. O regulamento do serviço de água e esgoto da Corsan, ao tratar da apuração da irregularidade, prevê obrigações a serem observadas tanto pelo usuário quanto pela empresa. No presente caso, ainda que a concessionária tenha enquadrado a irregularidade no artigo do antigo regulamento, revogado em outubro de 2014, tal não invalida a cobrança, uma vez que os mesmos dispositivos foram reproduzidos no novo regulamento, embora renumerados. Assim reza a resolução em seu artigo 71, parágrafo único, que,
Somente servidores da Corsan ou pessoas devidamente autorizadas pela companhia poderão instalar, reparar, substituir ou remover hidrômetro, sendo absolutamente vedada a intervenção do usuário. De igual forma, o artigo 8.6 do mesmo regulamento estabelece que, abre aspas, a aplicação de multa pela Corsan em conformidade com a tabela de infrações não obsta a cobrança cumulativa pelos eventuais danos constatados no equipamento de medição e demais instalações, bem como a revisão do faturamento quando cabível, fecha aspas. Cumpre destacar que à época de autuação, o recorrente estava registrado como titular do imóvel no cadastro Corsan, não havendo nos autos qualquer comprovação das alegações por ele apresentada de que a casa encontrava-se fechada e de que o dano ao equipamento tinha sido causado por vândalos, nem de segunda versão, segundo a qual um inquilino atualmente preso por tráfico de drogas seria o responsável pelo fato. Quanto à afirmação do usuário de que idêntica irregularidade teria ocorrido em outro imóvel de sua propriedade, não foi a mesma objeto de análise nem pela área técnica da GERGS, nem por este relator, eis que o expediente em tela versa exclusivamente sobre a unidade consumidora número 043-7386, dígito 3. Por fim, cabe ainda mencionar que as fotografias acostadas ao processo pela concessionária permitem visualizar a irregularidade apontada. Portanto, frente ao exposto, entendo que não deve prosperar o recurso ora submetido à apreciação por parte desse egrégio Conselho. Sendo assim, senhor presidente e conselheiros, voto por conhecer e negar o provimento do recurso interposto pelo usuário Antônio Carlos Curto Brum, mantendo a multa por hidrômetro violado aplicado pela Corsan, no valor de R$ 608,42, bem como a indenização do hidrômetro no valor de R$ 104,71, referente ao imóvel número 043-7686, dígito 3, localizado em Charqueada, Rio Grande do Sul. E 2, recomendar à concessionária o parcelamento da dívida no maior número de parcelas possível. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro revisor do processo, o conselheiro João Nascimento da Silva. Eminentes colegas, ao revisar esse processo, entendi que o mesmo tinha tramitado regularmente, com as partes tendo as garantias constitucionais e processuais à sua disposição. Por isso entendi que o mesmo encontrava-se em condições de ser apreciado por esse colegiado conselho. Mas eu quero pedir licença ao eminente relator para divergir pontualmente no seu voto. Eu estou em deferir parcialmente o recurso, deferindo apenas a parte que refere à indenização do hidrômetro e atender ao pleito da recorrente. Ela pede perdão de dívida, mas eu estou para votar pelo improvimento da multa de R$ 608,02, porque eu encontro uma certa identidade entre o pedido e a manifestação da ouvidoria. A manifestação da ouvidoria nos dá conta, né? Vou ler no inciso 1. O histórico de consumo apresenta leituras baixas e irregulares,
com períodos de suspensão e consumo zerado, não permitindo identificar com clareza um padrão de consumo. É a manifestação da ouvidoria. E em função da postura assumida pela recorrente, que faz o histórico de que teve a desdita de alugar a casa para um traficante de drogas, que a gente sabe que eles às vezes sequer permitem a entrada no pátio de acesso às suas residências, eu me sinto em dificuldade para manter a pena de multa. Por isso, eu vou votar pela exclusão da multa, defiro parcialmente o recurso para acolher a exclusão da multa e manter a penalidade pela indenização do hidrômetro. É como voto, senhor presidente. Amém. Mais algum esclarecimento dos conselheiros? Conselheiro relator. Eu queria fazer o meu contraponto, porque eu acho que o histórico de consumo, se tivesse um histórico de consumo significativo, seria penalizado pela recuperação do consumo, não pela multa. Para mim, a norma legal, houve a violação do hidrômetro, como decorrência, ele é responsável objetivamente. Então, eu mantenho a posição da multa. O que a ouvidoria da GER diz que não houve registro de consumo significativo até zerado. Se houvesse, teria um segundo item, ou um terceiro item, que seria a recuperação do consumo. Então, eu não vejo nenhuma correlação entre isentar uma multa por violação do hidrômetro com consumo do usuário. Então, essa é a minha posição. Eu, sempre quando a gente lê os processos, eu fico pensando como é que a gente pode ajudar o consumidor, o usuário, né, com uma visão mais longa. E aqui de pronto me coloca de provocar toda a diretoria, principalmente a ouvidoria. Nós temos que ajudar o usuário, né, com essas informações mínimas indispensáveis de direitos e deveres que eles têm. Porque muitas vezes, ao identificar, não pela companhia, mas pelo usuário, uma danificação que não foi provocada por ele tem que fazer um registro. Então, essa cartilha, principalmente de direitos e deveres dos usuários, de serviços que são regulados e fiscalizados pela GERG, tem que ser para ontem. Não existe a menor dúvida que muitas vezes a grande maioria tem boa fé do usuário e ele sofre um dano que ele é responsável objetivamente e ele poderia ser isentado dessa multa e desse valor do hidrômetro se ele soubesse como proceder no momento da identificação desse dano. Então, não posso pensar que uma ouvidoria, uma unidade imóvel, que nós chamamos que não temos unidade imóvel, mas uma unidade imóvel, que vai no município para informar o que a GERG faz, etc., não possa ter um instrumento completo, uma linguagem palatável, dizendo direitos e deveres dos usuários que são regulados e fiscalizados de serviço pela GERG. Então, essa explicação para mim é a mais importante, está fora do processo. Mas voltando à posição, eu faria um contraponto com o meu nobre colega conselheiro João Nascimento, que eu justifico a manutenção da multa, porque o consumo não está relacionado à alteração do hidrômetro. Só isso. E onde estaria a vantagem, então, do consumidor? Que vantagem teria tido o consumidor? O meu medo de a gente abrir um precedente que não, para mim, me parece que não é tão sustentável assim, sem desmerecer a proposta, é que nós poderemos, uma vez feito isso no processo, nós vamos ter que repetir nos outros, senão seria um tratamento desigual. Então, se a excelência permitir, eu queria ponderar apenas o seguinte: a comprovação do excesso de consumo, que normalmente vem, consumo é baixo, aí troca o equipamento, em função da modificação, e o consumo aumenta. Invariavelmente. Nessas situações, não tem como escapar. Agora, que vantagem teria
o consumidor em tomar uma atitude ilícita, se não obtém disso nenhuma vantagem. Eu quero ficar, então, senhor presidente, nestas circunstâncias, eu quero ficar com a palavra do consumidor, que não sabia de nada. Não morava lá, morava o traficante. E só para ajudar... Não houve vantagem nenhuma. Essa informação da ouvidoria não deixa claro se nesse período que analisou tinha ou não tinha inquilino, porque no contexto do processo teve um momento que não tinha inquilino e depois, num determinado período, tinha um inquilino. Então, eu não sei se essa relação também estava com presença de usuários no imóvel ou não. Mas mesmo assim, meu Juscelino, eu quero apelar a sua generosidade para o entendimento. Qual é a razão da multa? A multa é para evitar, por parte do consumidor, a conduta ilícita fraudatória. Sim, isso, perfeito. Esse é o sentido da multa. Punitivo e também pedagógico. Agora, como é que se comprova a utilidade do ato ilícito? Teria que haver um consumo a mais do que normalmente. Porque aí ele estaria se beneficiando da sua ação. Este não é de furar o hidrômetro. A atitude aqui não foi de perfurar o hidrômetro com um aramezinho. Então, por isso, eu quero apelar à Vossa Excelência, não só para dar respaldo à postura da nossa ouvidoria, que executou seu trabalho bem na época. Não falta dados aqui. É que não havia nem gente morando em determinado momento, porque o sujeito abandonou a casa, foi embora e... Agora, eu volto a ressaltar, a argumentação, ela toca, ela é sensível, né, pela parte mais frágil nessa relação, que é o usuário, é o consumidor, não resta a menor dúvida. A minha também preocupação não é só com esse processo. No momento que há, digamos assim, vamos colocar, houve uma avaria no hidrômetro, não interessa qual for, pode ser furo, etc. Foi verificado que o consumo no período antes e depois foi normal. Então, se nós abrimos esse precedente tem que ser mantido, mesmo que não tenha consumo a mais, em processos futuros. Mas qual é o prejuízo da companhia? Não, estou perguntando se essa tese tem... Eu estou votando para este processo. Tá. Porque esta situação é diferente de todas as outras que tem. Com um furinho, com um aramezinho, não é? O consumo é baixo, porque está o aramezinho, depois tirou, botou um novo aparelho, aumenta o consumo. Por quê? Porque estava, na verdade, cometendo o ilícito de fraudar o consumo de energia. Agora, aqui não tem como dizer que é pobrezinho da mulher que já teve a desventura de alugar para o traficante, que foi embora sem pagar, não é normal? Mais uma vez eu remeto, se o usuário tivesse conhecimento. Primeiro, ele tem conhecimento, sim, porque quando ele solicita a instalação de um serviço que nem a água, ele sabe da responsabilidade objetiva que ele tem sobre o aparelho. Não resta a menor dúvida. Mas o importante é isso que está faltando, que talvez não teria nem o processo. Se ele fosse informado antecipadamente, e aí a gente, claro que é o direito dele conhecer, mas a gente tem que pensar que essas pessoas mais humildes, se não tiver uma informação precisa, direcionada, numa linguagem palatável e coisa entendível... Agora, o presidente, se tiver muita informação, nós vamos ficar sem trabalho. Não, mas eu acho que o nosso papel é trabalhar educativamente e preventivamente também. Então, é o seguinte, eu acho que ainda eu estou sensível em manter pelo fato... independentemente de ter ou não consumo, pelo fato de que ele sabia que ele era o responsável. Como consequência, o não tratamento devido e oportuno naquela época, ele sabia de uma multa prévia. Agora, talvez ouvir a nossa conselheira Eleonora também é importante. Quer se manifestar, conselheira? Bem, nesse processo... entendo que
a Corsã adotou todos os procedimentos previstos para a identificação e caracterização da irregularidade. Ficou constatada a irregularidade no hidrômetro. O usuário é sempre responsável pela guarda dos equipamentos de medição. Do equipamento? Dos equipamentos. E é o responsável por qualquer danos causados a esses equipamentos, independente de culpa do mesmo. Eu acho que é importante lembrar também que o nosso regulamento para serviços de saneamento prevê que a multa não será cobrada do usuário sempre que ficar comprovado que a irregularidade ocorreu em um período não atribuível ao atual usuário. Nesse caso, então, a multa não seria aplicada. O que ocorre nesse processo, ao meu ver, é que, apesar da alegação do usuário de que ele não estava residindo na propriedade, não existe, conforme colocou o relator, não existe nenhum documento que comprove isso, algum contrato de aluguel, algum termo de posse do inquilino, enfim, não existe um documento que comprove que o titular atual não era o usuário no momento da ocorrência da irregularidade. Então, sendo assim, acho que está correta a multa e a cobrança aplicada pela Corsã. Tá, podemos ir para a votação? Conselheiro relator, mantém o voto? Mantenho. Conselheiro revisor. Do parcelamento parcial, o recurso para Suspensão da multa. Para excluir A multa. aplicada no valor de R$ 608,42, mantendo a indenização do hidrômetro no valor de R$ 104,71. Tá bom. Conselheira Eleonora? Acompanho o voto do relator. Então está encerrado esse processo nesta instância. Eu devolvo a condução dos trabalhos ao conselheiro presidente. Muito obrigado, presidente em exercício, conselheiro Isidoro Jorge. Então, vamos começar no item 1, retomar a pauta. Está pautado para o dia 28/6 de 2016, a sessão número 39, análise do processo número 001436-39.00/15-2, que trata do recurso interposto por José Zaqueu Veimes Rodrigues contra a penalidade aplicada pela Corsã decorrente da irregularidade no hidrômetro. Conselheiro relator Alcibiades Santini e conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Item 1.2, recebimento convite do governador do Estado para a solenidade de assinatura do decreto de concessão do Fundapem RS, a realizar-se-á no dia 23 de junho, quinta-feira, às 10 horas, no Salão Aberto Pasqualini, Palácio Piratini. Convite extensivo aos conselheiros e demais colegas. Sendo assim... Senhor presidente, eu só queria saber, esse do Fundapem, está sendo concedido o Fundapem para quem? Assinatura do decreto da concessão do Fundapem. Eu não tenho a resposta. É um fundo... Sim, é um fundo estatal. É. E qual é a sua dúvida? O que não, está sendo concedido ao Fundapem como instituição? Acredito. Posso falar? Você pode? Acho que deve. Eu acredito que aí há uma falha, um equívoco na redação. Tenho a impressão que é a concessão de empréstimos do Fundapem. Pelo Fundapem? Pelo Fundapem. Me leva a crer isto. Porque para conceder o Fundapem teria que haver uma lei da Assembleia. Aqui está o convite original. Ó. Assinatura do decreto de concessão do Fundapem RS. Conceder para quem? Não. Concessão. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é usar o fundo, né? Concedendo empréstimo. Isso aí é diferente. É diferente. Aí não é do Fundapem, aí seria. Não? Aqui é. Está ali, É concessão
do Fundopem. Eu estou me perguntando se é para algum banco que será concedido, alguma instituição financeira, porque o Fundopem é uma instituição financeira do Estado de apoio às empresas. De desenvolvimento. Está sendo concedida Pequena e alguma média instituição empresa. financeira? O Vossa Excelência tem razão, está equivocado. Eu acredito que está mal formulado. Bom, Acredito que está mal formulado. vamos esclarecer, depois dar uma devida resposta. Eu acho que podia trazer na próxima sessão, já vai ter passado o evento, mas enfim, a título de informação, poderia-se ter o conteúdo desse decreto, para saber de que se trata. Não, vamos buscar as informações complementares para esclarecer e depois repassaremos. Assuntos gerais. Senhor presidente. Conselheira Eleonora, por ordem. Por ordem? Ela que está chegando. Obrigada. Não, conselheiro João. Rapidamente, senhor presidente. Quero me congratular com o governo do Estado por ter, no dia de ontem, conseguido, junto com 13 outros governadores de estados, junto ao governo provisório do senhor Michel Temer, uma espécie de moratória da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo assim, senhor presidente, eu tenho a desconfiada esperança de que vão cessar as hostilidades financeiras contra a GERGS, quase inviabilizando seu funcionamento, e os projetos que Vossa Excelência levou em nome dessa instituição, de reajuste dos servidores, de pagamento daquelas vantagens, de contratação dos que estão exercendo atividades. Eu tenho essa desconfiada esperança de que agora, nesta semana, nós podemos sair desse buraco negro. Bem. Conselheiro Isidoro. Não, eu só congratulo o João pela nova expressão, eu nunca tinha ouvido. Uma esperança desconfiada. Não, acho que foi importante, eu acho que é só para ratificar, eu acho que isso dá um fôlego ao Estado, né? Abre uma brecha, né, numa situação delicada que até então não se conseguia, e acho que também a nossa agência, acredito, né, e dá mais esperança para a gente obter o resultado. A expectativa é que a semana que vem a nossa pauta entra na apreciação. Começar a gastar hoje. Mas eu acho que está em bom momento. Entra na pauta da reunião do GAI, então vamos fazer uma corrente aí positiva. Nosso diretor-geral, alguma colocação? Não. Muito obrigado, então, pela reunião de hoje e bom trabalho a todos. O senhor queria mais um discurso da conselheira Leodoro? Não, hoje nós temos que poupá-la. Essa potência de voz. Hoje nós temos que poupá-la. Quinta-feira ela vai estar. Aqui nada? Aqui tem. Hoje, como queria pedir licença, o conselheiro João Paulo, intervalo de 5 minutos. Tomei muita água. Mas eu nunca tinha ouvido. Uma esperança desconfiada não existe. Então não é esperança.